Quando você assiste à Fórmula 1, se você tem um olhar acurado ou de um instrutor, notará que todos os pilotos usam um estilo de direção bastante semelhante, tipo, quase que exatamente o mesmo. Eles são muito suaves saindo dos freios, depois uma varredura do volante no canto, depois fora do canto e suaves no acelerador novamente. E é isso, todos eles fazem isso, do Lewis até o Nikita, principalmente. Então, o que está acontecendo? Os pilotos costumavam brigar usando técnicas loucas de aceleração ou frenagem, ou até mesmo criando uma carga de balde de subviragem deliberadamente, como Alonso fez por um tempo. E Senna era o exemplo perfeito, inegavelmente rápido, mas com movimentos violentos de direção, acelerando e desligando, além de deslizar o carro, fazer com que ele se movesse a maior parte do tempo. Então, isso levanta a questão: Senna seria rápido em um carro de Fórmula 1 de 2022? Então, eu dividi vários estilos de direção de pilotos diferentes para este canal. O vídeo de Alonso meio que deu o pontapé inicial para o Driver 61. Ele dirigia num estilo deliberadamente horrível, induzindo uma enorme subviragem, aquecendo os famosos Michelins para depois dar a eles aderência na saída. Depois, a Schumacher. Ele dirigia o carro com muita força na curva e girava no meio da curva. Isso significava que ele estava, na verdade, mais lento no meio da curva, mas ele mais do que compensava na entrada e com uma saída brilhante. Mas agora, se você olhar para Verstappen versus Hamilton, a maneira como eles dirigem o carro é notavelmente semelhante. Honestamente, vá assistir a alguns onboards, depois desse vídeo, claro. Eu adoraria incluí-los aqui, mas não temos permissão. Então, o que isso quer dizer? Eles desvendaram o segredo para dirigir? Ou são os carros que fazem com que todos pilotem de forma semelhante agora? Bem, vamos voltar para o Senna. Ao longo de seu tempo na Fórmula 1, ele pilotou muitos carros diferentes. Cada um precisava ser dirigido de maneira diferente, então ele sempre precisava se adaptar ao carro. E é uma verdadeira coleção de carros. A partir de 84, ele dirigiu o Toleman, que estava no início da era turbo. Então, ao longo de seu tempo na Fórmula 1, os carros passaram por mudanças do efeito solo, auxílios ao motorista, proibição de turbo e mudanças na caixa de câmbio. Da troca de marcha manual ao câmbio borboleta é uma grande mudança para se acostumar. E cada um desses carros exigia estilos muito diferentes. Principalmente os turbos, então Senna era famoso por sua técnica de acelerador. Ele costumava pisar no acelerador, emitindo um som agudo em todas as curvas. Se você fizesse isso hoje, acabaria direto na barreira. Além disso, imagine fazer isso com os novos sistemas de ERS. O Deploy não teria nenhuma ideia do que está acontecendo. Mas Senna fazia isso por causa do motor. A maior parte da potência do carro só estava disponível quando o turbo estava ligado, um pouco como um Escort Cosworth ou com muito turbo lag. Então, Senna estava usando essa técnica estranha para manter a pressão do turbo, de modo que quando ele pegasse o acelerador para sair da curva, seu turbo estivesse produzindo mais impulso que o de outro competidor. Muito inteligente isso, e deve ter sido incrivelmente difícil de fazer, mas claro, era o Ayrton Senna. Mas uma das principais diferenças entre aquela época e agora é a aderência. Os carros tinham muita potência e comparativamente menos aderência. Sério, pense sobre isso em termos de proporção. É como a diferença entre um supercarro e um carro de F3 ou algo do tipo. O que quero dizer é que num carro com menos potência em comparação com a aderência, você dirige num arco arredondado pela curva, para que você possa manter a velocidade mínima nas curvas a mais alta possível e usar toda essa aderência. Mas se você estiver dirigindo algo com mais potência em comparação com a aderência, um supercarro é um ótimo exemplo, muita potência, mas ainda usando pneus de estrada, você fará um arco menos suave nas curvas, mas em forma de V. Isso significa que você pode endireitar o carro o mais cedo possível. Isso ajuda você a acelerar e sair da curva mais rapidamente. Então, o que você vê de Senna e Schumacher e muitos outros daquela época eram eles dirigindo o carro na curva com força, girando-o com uma abordagem de força bruta, então pegando a força o mais rápido possível. Agora, eu não estou comparando um supercarro moderno com um carro de Fórmula 1 mais antigo, mas a relação entre potência e aderência é certamente mais próxima do que os carros de Fórmula 1 de hoje.
Depois veio a suspensão. Nos anos 80 e 90, os carros eram incrivelmente rígidos para deixar o piso o mais consistente possível com o solo, o que significa que o fluxo de ar era mais consistente e você poderia obter mais força descendente. Mas essa configuração de suspensão sólida não tornou os carros muito compatíveis, o que significava que eles estavam bastante animados na pista, especialmente quando os carros quicavam no asfalto. Depois vieram os pneus. Fizemos um vídeo sobre todas as maneiras que eles mudaram, mas resumindo, os pneus de corrida naquela época eram mais duros e, portanto, ofereciam menos aderência. Isso também significa que os pilotos não precisavam andar na ponta dos pés, então dirigir o carro com força, girar no meio da curva e ter sobreviragem na saída não prejudicou tanto os pneus. Se você fizesse isso agora, poderia dar adeus a um conjunto de macios em cerca de 3 voltas. Mas toda essa condução irregular fez a Fórmula 1 parecer absolutamente incrível, como se estivesse no limite. Muito do que impressionava nas voltas classificatórias de Senna foi o quão ativo ele era, pilotando no limite da aderência, no limite da pista. E sim, os pilotos estão indo muito mais rápido agora, mas simplesmente não parece. Eu dirigi alguns carros de Fórmula 1 dos anos 80 e 90. Eles eram muito divertidos. Eles parecem puros, esfarrapados e como se você estivesse sempre perto de um grande acidente. Você é naturalmente mais agressivo no volante, pois os carros são menos refinados. É basicamente mais difícil de dirigir. Mas geralmente a maneira mais rápida é fazer o carro girar rapidamente no meio da curva. No entanto, se você dirigisse com esse estilo mais agressivo num carro moderno, ele simplesmente não gostaria, e você seria lento. O último carro de Fórmula 1 que dirigi é um 2012. Estou esperando a ligação da Mercedes. E o desenvolvimento, o refinamento é realmente óbvio. E por causa desse refinamento, porque o carro é mesmo tão bom, o velho estilo agressivo não faz sentido. E assim, se os pilotos dirigissem assim hoje, isso os deixaria segundos fora do ritmo. Isso sem mencionar o rápido desgaste dos pneus. Então, por que todos eles adotam esse mesmo estilo? Bem, em termos de entradas de direção, frenagem e aceleração, todos eles precisam fazer a mesma coisa por causa dos carros. A suspensão é tão ordenada. Os carros são tão bem ajustados que são estáveis para a plataforma aerodinâmica, além de serem capazes de lidar com as curvas e ondulações do circuito. O equilíbrio que os carros têm agora é honestamente notável. Isso significa que a carga em cada um dos pneus é realmente equilibrada. O aero funciona melhor, pois a altura do passeio é realmente estável e os solavancos não incomodam muito o carro. Assim, a aderência aumentou mais que a potência, o que significa que é mais rápido fazer um arco mais suave na curva. Então, em vez de sair da curva em V, os pilotos seguem uma linha mais próxima do que você desenharia com uma bússola. Chamamos isso de linha geométrica. E isso tudo significa que os motoristas são todos muito suaves. A curva é uma mistura constante de soltar os freios suavemente, introduzir o bloqueio de direção suavemente e obter a potência suavemente. E outra diferença agora é a telemetria e dados. As linhas que os motoristas fazem serão apoiadas por cargas e cargas de dados, sem falar nas simulações na fábrica. Sessões de prática que permitem que eles dirijam, verifiquem os dados, depois voltem e trabalhem em como vão dirigir o carro. Considerando Senna e Schumacher, eles tinham alguns dados, mas não tanto quanto agora, eles estavam contando com o instinto, o que parecia mais rápido em uma curva e em uma volta. Fomos para o GP da Turquia este ano e na curva 1 você podia realmente ver como todos estavam lisos. Exceto os da Haas, aquela coisa parecia um pesadelo. Ah, e aquela parte em que Vettel saiu no molhado com slicks. Aquilo também foi meio que um pesadelo. E, surpresa, surpresa, os pilotos mais suaves e refinados foram Hamilton e Verstappen. Você podia realmente ver como os freios, direção e acelerador se misturavam num movimento suave na curva. E eu não quis fazer piada com a Haas, foi mesmo muito interessante ver os pilotos dirigirem aquele carro. Eles tiveram que ser mesmo muito mais agressivos ao volante, cortando para manter aquela coisa sob controle. Mas enquanto Senna estava dirigindo em torno do turbo, os pilotos de hoje estão dirigindo em torno dos pneus. Portanto, a principal diferença em seus estilos está nas linhas que escolhem, essencialmente como carregar esses pneus. Max e Vettel são exemplos de pilotos que saem da linha mais do que outros, enquanto Lewis, Valtteri e Sainz têm linhas geométricas muito mais suaves.
Bem, as coisas ainda vão se alterar muito nesta temporada, com os carros mudando tanto, e estou muito animado para ver como todos eles irão se adequar. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo.